Olá, boa tarde, mais uma live mentoria. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou chamar ninguém ao vivo, ok? Vou fazer um pouquinho diferente. Eu tentei contato aí com duas pessoas interessadas na live mentoria e não consegui o contato, então eu entendi que essa era uma oportunidade de eu trazer um conteúdo de uma forma geral, né? Eu vou trazer aí uma mentoria do que é básico. Será que você tem feito o básico? Será que o seu perfil ele tem o básico para sobreviver como um perfil no Instagram? Você já ajustou, você já fez as correções adequadas, devidas para que o seu negócio cresça e evolua? Então eu vou trazer aí algumas dicas para você. E como eu sempre tenho falado, né? O feito constante é melhor do que o perfeito uma só vez. Não importa se você está aqui na live ao vivo, se você vai ver esse vídeo depois do nosso IGTV, você vai receber aí esse conteúdo gratuito, né? De valor para você. Mas fixe sempre isso na sua mente. Começou, não para mais. Olhou ali para um foco, viu que é isso que você precisa fazer, não olha para trás e seja constante no processo, ok? Joinha? Dá um joinha aí para eu saber que você tá entendendo o conteúdo e vamos lá pro conteúdo, né? Conteúdo aí para você, a biografia. Como é a sua biografia? Porque muito tem se falado, né, a bio que vende. Mas na verdade, ela não se vende por ela mesma, né? A gente tem que tentar criar uma bio que quando a pessoa olhe, ela vai entender qual é o seu nicho, qual é o seu negócio. A bio, ela não pode ser confusa, né? Quando eu entrar no seu perfil, eu preciso entender o que você faz, onde você entrega, precisa ficar claro o objetivo, eu preciso ter já um link de direcionamento que vai direcionar a pessoa onde você quer levar essa pessoa, né? Então, a biografia é muito importante. Você que está começando agora, ou de repente você que está no meio do seu processo, do seu negócio, reformule a sua bio. E aí eu anotei aqui, né? Qual é o seu nicho? A frase lá na sua bio, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. As pessoas têm que entender o que você faz. Então, na sua descrição, na sua bio, precisa ser objetivo, sem muitos rodeios, sem trazer confusão para o seu público-alvo, para a sua audiência, ok? Você precisa colocar lá, você faz entrega, qual é o seu local de atendimento? Isso está claro na sua bio? Isso está focado lá? Você traz um foco, um direcionamento, quais são os bairros, se você faz entrega ou não. Enfim, a pessoa precisa entender, ela não pode procurar lá no seu perfil. Isso precisa ficar bem claro para ela, ok? Na sua bio tem um botão de ação, né? Qual é o botão de ação? É aquele link que você coloca embaixo lá da frase na bio e aí você coloca uma setinha e coloca assim, orçamento, clique aqui, ou seja direcionado aqui, curso tal, faça já sua cotação aqui. O que você quer que a pessoa vá? Qual o direcionamento mais importante do seu negócio que a pessoa precisa fazer, o comando que você está direcionando a ela? É isso que precisa estar ali, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos links, né? Por isso que eu fiz o Linktree, que é aqueles vários links lá. Mas em determinado momento aí da fase do meu negócio, que eu quero, que é aquilo que é mais importante, por exemplo, eu vou criar um curso. Aquele curso, ele precisa estar lá, né? Porque todo momento eu tô falando, clica aqui, faça inscrição no curso tal, na aula tal, gratuita. Então, a sua bio, ela precisa estar o link direcionando a pessoa que geralmente você tem falado no seu feed, nos seus stories. Beleza? Entendido isso? Vamos lá. Dica aí número 2, as hashtags, né? Você usa as hashtags de valor? Quais são as hashtags que você tem usado no seu negócio?
Porque não adianta você colocar 300 mil hashtags, não adianta você colocar 20, 15, se nenhuma delas não se falam, se nenhuma delas faz sentido. Tem gente, por exemplo, que coloca assim, hashtag top 10. O que é top 10? Às vezes top 10 é importante para você, mas o seu cliente, a pessoa audiência, seu avatar, ele vai entender. Ele vai entender que top 10 é algo importante para o seu negócio. Quem são as pessoas que estão nas hashtags top 10? Tem a ver com o seu negócio? Então, às vezes, você vai entulhando lá o seu feed, né? A sua legenda com um monte de hashtag que nada mais, nada menos que lixo, né? Então, reformule as suas hashtags. As suas hashtags têm que se falar com o seu negócio, falar com o seu conteúdo, ok? Dica número 3, coloque a sua cara. Cadê a sua exposição, a sua cara? Não adianta você, né, se eximar ali. Ah, eu vou contratar uma agência, eu vou contratar uma pessoa que vai fazer o meu marketing. Ele pode ser muito eficiente, essa empresa pode ser muito eficiente, mas não adianta. Pessoas compram de pessoas. Será que essa empresa de marketing, eu tô falando por mim, tá? Eu não deveria nem estar falando isso, mas eu preciso te falar a verdade. As pessoas me contratam para fazer o marketing, mas eu deixo muito claro. Se você não colocar a cara, se você não se expor, se os vídeos não estiver mais humanizados com a sua cara, você entregando o conteúdo, nada vai adiantar todo o conteúdo, todo o esforço que eu fizer. Então, coloque a sua cara, entregue conteúdo de valor e não esqueça. Pessoas compram de pessoas. As pessoas, elas querem ver você, ok? Entendido isso? Então vamos lá, crie conexões para sua audiência. Conexão é exatamente isso que eu falei. Quando você expõe você vai criar conexão para o avatar que tem a ver com o seu negócio. Você vai tentar criar conexões, você vai tentar atrair o seu público através da sua exposição. Então é muito importante criar conexões através da sua exposição, ok? Aí, dica número 4, e antes de eu passar para dica número 4, uma coisa muito importante que eu sempre tenho falado, pessoas não compram de CNPJ, né? Pessoas compram de pessoas. Então, essa relação entre CNPJ, né? As pessoas não querem saber de comprar numa empresa, parece que é um robô, parece que é muito frio, distante. Ela quer ver você, ela quer ver o seu dia a dia, ela quer sentir aí, né? Você no negócio. Então, vamos lá, dica número 4, atualizar stories versus conteúdo nos destaques. Como é que estão aí? Como é que está o seu conteúdo no destaque? O conteúdo, ele tá antigo porque é uma coisa muito interessante, né? Que a gente ativa o gatilho da novidade na mente das pessoas. Os destaques, eles têm que estar com conteúdo, além de relevante, mas novo, atual. Então, dá uma verificada lá nos seus destaques e veja se o conteúdo deles é novo, é atual, não está antigo, e vai excluindo mesmo. Não adianta estar o conteúdo ali de, por exemplo, meses atrás, a pessoa fala, pô, ela não renovou, né, essa categoria, os destaques que significam categorias. Então, renove os seus destaques, renove a sua categoria, renove o seu conteúdo da categoria, ok? Então, vamos lá. Dica número 5, legenda. Tiffany entrou aí. Tiffany, depois você pega o conteúdo, porque eu resolvi não esperar, então eu comecei aí o conteúdo, como ele vai ficar no GTV, ele fica salvo aí como um vídeo de conteúdo para quem quiser entrar, ok? Então, depois você volta um pouquinho lá no IGTV e dá uma olhada aí nas dicas que eu dei. Vê se você tá me ouvindo, Tiffany. Me dá um joinha aí para ver se você tá me ouvindo. Vamos lá para legenda. Legenda vazia, né? E sem conteúdo, sem direcionamento, não adianta de nada. Às vezes a gente quer achar que qualquer coisa que eu colocar na legenda vai adiantar. Você tem que pensar, o que você quer atrair a pessoa através do seu post? Você tem que pensar muito bem o que você vai digitar ali, para não ficar uma coisa vazia, fria, sem fundamento nenhum, né? Eu vou até fazer no final, Tiffany, eu vou falar algumas lives que a gente vai trazer aí
uma jornada de crescimento que a gente vai falar um conteúdo só de legenda. Aqui eu tô passando algo bem breve no geral, né? Como ter um perfil de valor no Instagram. Então eu falei sobre biografia, eu falei sobre os hashtags, falei para você colocar sua cara. Não adianta você contratar uma empresa de marketing que seja alguém para te ajudar, que não vai adiantar muito. Ele pode criar muito conteúdo, mas a pessoa ela quer comprar de pessoas e não de CNPJ, né? E se você não colocar a sua cara, se você não humanizar muito os seus conteúdos, ele fica muito frio e distante. Falei também no número 4, tô te dando só um geralzão, um resumo, para você não ficar perdida, tá? Falei aí que é muito importante a gente atualizar os stories versus conteúdos nas nossas categorias. Categorias são as bolinhas dos destaques, né? A pessoa, ela tem um gatilho que ela aciona, que é o gatilho da novidade. Quando você tem lá um conteúdo do destaque das suas categorias muito antigo, ela pode pensar assim, poxa, mas ela não renova, né? Cadê aí os conteúdos nas categorias? Então, a dica que eu dei aqui é para você ir passando as categorias e vendo que tipo de conteúdo que está antigo ali. Sai excluindo, sai fazendo uma limpa e começa a renovar aí as suas categorias, os seus conteúdos das categorias, para você, de fato, acionar esse gatilho da novidade, gatilho mental da novidade, na mente aí do seu avatar, da sua audiência, ok? Dá um joinha aí para ver se você entendeu. Então, eu fiz um resumão para chegar no ponto que eu parei aqui. Aí eu comecei a falar da legenda, né? Legenda vazia e geralmente com preço. Geralmente, tá? Entenda que geralmente ela afasta as pessoas. Então, eu não aconselho colocar preço nem na bio, tá? A Dani me perguntou o motivo que eu não gosto de preço na bio. Primeiro, que eu vou já responder a sua pergunta, Tiffany. Primeiro, quando você coloca um preço na bio ou no post, tem duas questões aí. Eu indico o preço no post ou na bio somente quando você faz uma promoção. Promoção, ela indica preço. Quando você, coloca alguma coisa em promoção, significa que você está querendo expor o preço. Agora, um exemplo. Que é a segunda opção, por que eu não gosto? Você vai colocar ali o seu produto que tem qualidade, que você quer mostrar as características. Você não quer que a pessoa seja atraída pelo valor, porque às vezes o valor ela vai achar caro. Quando você coloca preço, tanto na bio quanto no feed, no post, você pode afastar a pessoa pode não ler o conteúdo que ela foi feita em pérola tal. Tô aqui dando um exemplo, tá? Por exemplo, no seu caso, o bolo. Quando você coloca o preço do bolo, ela não lê o recheio, ela não lê a cobertura, ela não lê as características, a qualidade do seu produto. Tá entendendo? Então, assim, vai fazer uma promoção, você quer tirar do estoque alguma coisa, no caso de loja, né? Coloca o preço. Uma maquiagem, por exemplo, eu tenho um cliente chamado Juju Maquiagem. Às vezes a gente coloca preço, mas não é sempre. Mas no caso dela, que é varejo, a maioria das vezes a gente coloca preço porque ela quer vender pelo preço e não pela qualidade. Porque ali, a Juju Maquiagem, ela tem marcas de nome que por si só se vende. Não precisa você colocar muito. Porque quem compra Boca Rosa, vai comprar Boca Rosa independente do preço. Você entendeu? Então é diferente. Ela vende marcas de terceiros. Então ela precisa colocar o preço até porque as clientes cobram o preço, tá? Você colocou, mas mesmo que seja de trabalho é bom excluir, porque tem uns bens antigos mesmo. De trabalho que você fala de cliente falando sobre você, não é bom excluir não. Se você tem pouco para você não renovar, não exclui. Agora exclui tipo bastidores, exclui coisas que você vai vendo, que você tem mais material, que você tem mais novidade para postar. Então faz uma troca. Agora se for de alguma cliente que a pessoa, por exemplo, fez um vídeo super bacana, geralmente eu guardo nos meus arquivos. Até porque vira e mexe eu faço uma troca, eu posto de novo. Vídeo de depoimento é muito importante. Então eu não excluiria não, tá? Vídeo de depoimento. Vamos lá, sexta dica aí, para um perfil de valor, o básico. Não sei se você faz o básico, às vezes
você fala, ah, mas isso é muito básico, mas você tá fazendo básico? Não adianta você ouvir e não renovar aí, né, as melhorias que você precisa. Eu conheço algumas pessoas, algumas não, mas 2 pessoas que fizeram a live mentoria, né? A gente trouxe várias dicas e vira e mexe eu vejo lá, amou as dicas, amou o conteúdo, mas nem o básico eu vi que a pessoa renovou. Não trocou as categorias do destaque, né? Não renovou. Então, não adianta você achar que é básico e nem o básico você fazer, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 6. Conteúdo de valor e de qualidade. Você tem levado, eu tenho muito falado sobre conteúdo de valor, né? Muito tem se falado de conteúdo de valor, na verdade. Eu postei nos meus stories essa semana, depois de sábado retrasado, uma experiência que eu não tive muito boa de compra, foi até aqui na rua, que a gente saiu para comer um hambúrguer e eu não tive uma boa experiência de compra ali. Eu voltaria porque eu gostei do lanche, porém aquela coisa inicial assim não foi legal e eu poderia ter escolhido não voltar. Quando eu coloco conteúdo de valor versus boa experiência de compra, antes da pessoa comprar de você, qual é a percepção de valor que ela tem, né? No seu caso, que eu tô, né, fazendo uma mentoria contigo, Tiffany, o negócio é contigo agora. Como é que você traz a percepção de valor pro seu avatar, para sua audiência, quando você traz um conteúdo? Exemplo, quando ele está quase comprando, você atende ele do início ao fim, né? Você traz o conteúdo de valor ao ponto dele querer desesperadamente comprar. Um conteúdo de valor e uma boa experiência é a pessoa, exemplo, a pessoa, no teu caso, tá? Vamos falar de você agora. A pessoa tá quase comprando, por exemplo, eu vou comprar o bolo, né? A pessoa te perguntou e tal. Eu tô dando um exemplo, Tiffany, eu não sei se é possível você fazer isso, mas assim, me veio aqui a ideia agora. A pessoa te perguntou o preço, você sabe qual é a data que ela teoricamente precisaria, mas ela simplesmente não falou com você mais, esqueceu. E aí você pode perguntar para ela se ela decidiu. Se ela fala para você que tá pensando ainda, isso quer dizer que ela não fechou com ninguém. Sabe o que eu faria? Eu mandaria uma provinha para ela. Né? Eu sei que isso fica custoso às vezes, né? Não sei se você tem uma porcentagem do seu lucro para isso, mas eu tenho certeza absoluta que tu vai matar ela ali no sabor, né? Caraca, é uma boa experiência. Pô, eu nem comprei, a menina mandou um docinho, mandou alguma coisa para eu experimentar. Então, quando eu falo conteúdo de valor versus você oferecer uma experiência de compra, no meu caso ali, eu tava na fila, meu Deus, tinha 2 pessoas, não, tinha uma pessoa na minha frente, tinha ninguém na loja, não tinha necessidade de demorar tanto, né? A pessoa que me atendeu estava totalmente despreparada para entender o que eu tava falando, não tava pedindo nada de que ia ter gasto para a empresa e, meu Deus, e eu acabei desistindo, falando, deixa desse jeito, deixa a cebola, deixa o bacon, que depois eu tiro. Então, assim, eu não tive uma boa experiência de compra ali. Eu não tive. Eu voltaria porque eu gostei do lanche. Mas talvez uma outra pessoa não voltaria porque foi desagradável ali o atendimento. Então, qual é a experiência de compra, né? Qual é o atendimento que você está levando para a pessoa quando ela te pergunta? Ela nem comprou, ela te perguntou o valor, ela te perguntou quais são os recheios, né? Será que você tem trago uma inflexibilidade? Você tem a tabela, um outro exemplo para te dar, você tem a tabela. E aí ela tá para escolher o recheio, você vê que ela tá demorando. Mas fora, aí você pode perguntar assim, fora a tabela, você gostaria de algum outro recheio? A gente pode fazer. Óbvio que, né, você vai ter que, às vezes, aprender um outro recheio, mas nessa você ganha um cliente. Nessa você ganha uma indicação. Às vezes ele compra de você e ele indica, e ele vai indicar, olha a frase dele. Caraca, ela nem estava na tabela, ela criou um recheio por minha causa. Então eu acho que isso é bem bacana, né? A gente agradar e a nossa audiência saber que a gente tentou agradar ela de alguma maneira, né?
Já passei por isso, mas não fui atrás, porque não queria ser chata. Nada a ver. Você não vai ser chata, na verdade. Ou ele pode comer e mesmo assim não comprar, eu acho muito difícil, tá? Ao menos que ele feche com uma outra, já tenha fechado, né? Ele já tenha comprado com alguém. Ele acho que vai até ficar sem graça te dizer que comprou com outra pessoa. Agora, chata não. Você tá prestando um bom atendimento, você está se preocupando com ele. Se ele estava na dúvida em qual sabor escolher entre uma empresa A e empresa B, você está dando a oportunidade para ele de conhecer o seu recheio, conhecer o seu bolo e ver, né? Aí sim ele tirar a prova dos 9, ver qual é a empresa que ele vai escolher, tá? Eu faria dessa maneira, óbvio, não é sempre, é tudo uma questão de analisar, né? Ainda mais quando a pessoa não compra só uma coisa, você vê que ia ser um ótimo cliente, que poderia te indicar, então é tudo uma questão de análise, tá? Aí aqui eu coloquei algumas dicas, né? Crie posts compartilháveis. Dentro do tópico aqui, conteúdo de valor e de qualidade, e trazer uma experiência boa, aqui eu tô trazendo 3, 4, 6 dicas, né? Crie posts compartilháveis. Os posts que geralmente você traz, né? Quando eu trago um post, será que o seu avatar, o seu público, ele vai querer compartilhar? É um conteúdo tão de valor, né? É uma dica tão legal que eu nem sabia que eu vou querer compartilhar. Então é sempre legal a gente colocar aqueles íconezinhos ali de comentar, compartilhar, curtir. E é uma outra coisa aqui dos CTAs, né? Na legenda você precisa orientar, você precisa direcionar o seu público. O que você quer que ele faça com aquele post? Você quer que ele compartilhe? Você quer que ele marque alguém? Você quer que ele curta? Tudo precisa ser com não trazer confusão, né? Não ficar assim pesado. Você curte aqui, marque aqui. Não. Dentre a sua legenda uma coisa e outra, isso precisa ficar explícito, porém, você não pode ser totalmente direta, tá? Porque isso ele pode achar que, poxa, sou obrigada a compartilhar, né? Então, tome muito cuidado da forma como você vai colocar a sua legenda. E o seu conteúdo, né? Ele tem CTA. CTA é a chamada para ação, né? Todo post ele precisa de um CTA. Todo post ele precisa ser orientado o que eu vou fazer. Clique aqui, link tá na bio, comente, compartilhe. Qual é o direcionamento? Esse é o CTA, né? Qual é o link que você vai direcionar a pessoa? Você vai direcionar a pessoa lá para sua bio? Então, link na bio. E aí toma cuidado, o link lá, ele precisa de fato, o Linktree, ele precisa de fato ter o link que você está direcionando a pessoa, porque senão é meio que, né, um tiro no seu pé. Você vai direcionar e não tá as coisas, tá tudo desconexo com o que você pediu. Então o post ele precisa de um CTA, ok? Formato certo. Eu vejo muitos posts, né? Eu particularmente não gosto, tá? Isso aí não é uma regra, mas geralmente post é aquele formato quadradinho. Tem gente que coloca o post comprido, alto, deitado, né? Eu particularmente não gosto. Eu acho que visualmente você traz assim uma leveza, você traz um conforto para o olhar quando o post é quadradinho, tá? Então eu colocaria post quadradinho mesmo, no formato de post quadradinho. Legenda de conteúdo interação, é o que eu falei, que dá no mesmo do CTA, né? Pensa como é que é a legenda que você vai formular, qual o título que você vai colocar, né? A forma como você vai colocar isso, eu também não gosto, tento sempre deixar quadrado. Eu acho que dá um certo conforto, né? E geolocalização, é bem legal fazer geolocalização, você direcionar onde você tá, né? Onde você tá, onde que a sua empresa tá. Óbvio que tem gente que não tem local físico, né? No teu caso é encomenda, mas as pessoas podem comprar, podem ir aí. Então, eu acho interessante você colocar a geolocalização, colocar um mapinha ali onde que a pessoa pode ser direcionada, tá? Então, crie posts compartilhados, imagem de qualidade, não falei, acho que a gente
né, tá careca de saber disso, né? Imagem de qualidade. Pensa numa imagem boa, né? Não pega qualquer imagem que você vê no Google. Busque fontes, busque sites. Tem muitos sites aí. Depois, se você quiser, eu posso te indicar alguns sites que tenham imagens boas, né? Imagens de design. Óbvio que as melhores imagens são sites que você tem que pagar e é dólar e geralmente não é barato. Mas para o seu conteúdo do dia a dia, é só você buscar imagens que sejam diferenciadas, né? Exemplo, você vai... tô dando um exemplo, até porque não é o seu caso, porque bolo, né? Geralmente você posta aquilo que você faz mesmo, por senão você vai ter que colocar aquela imagem meramente ilustrativa. Mas vamos supor, você quer postar um doce, um docinho, brigadeiro. Não coloca o brigadeiro que todo mundo coloca, né? Tenta pensar, né? O que seria interessante para fazer uma postagem sobre brigadeiro. Às vezes não é só o brigadeiro, às vezes você não vai postar o brigadeiro. Às vezes você vai postar a intenção, né? Qual é a dor, qual é o sentimento que leva a pessoa que ama brigadeiro? É essa imagem que você tem que buscar. Eu aqui tô te dando apenas um exemplo, pode ser que você não curta. Mas tenta pensar assim de forma além, né? Sair do básico, sair do normal, que é brigadeiro. Qual é eu sou apaixonada por chocolate. Cara, eu penso em brigadeiro, gente. Eu fico assim, refletindo no brigadeiro. Qual é esse sentimento? Coloca. Aí você acaba criando até um meme, né? Um post meio que usando aí o tom do engraçado. Eu acho que atrai mais, traz mais engajamento, atrai mais a sua audiência do que você simplesmente só postar o brigadeiro. Óbvio, isso que eu tô falando não é sempre, uma vez ou outra você pode fazer isso, tá? Para sair um pouco do comum, tá? Vamos lá, beleza. Aí mais 3 dicas pra gente encerrar. A 7ª dica é ser importante para quem te segue. Você é essencial, né? O seu conteúdo é essencial. No teu caso, Tiffany, eu acho que... Não sei se você tem feito isso, mas eu acho que você poderia pensar em receita, pensar em quem compra o seu produto, bolo, brigadeiro, que tipo de conteúdo que envolve, né, o seu produto. Não necessariamente brigadeiro, receita de bolo. Não, você pode pensar em tanta coisa. Então, assim, reflete sobre a festa, vamos lá, se aproximando. Festa, alguma coisa de comemoração, pode fugir muito. Mas traz uma receita de uma coisa básica, o ponto do brigadeiro. Cara, tem muita gente que pensa assim, mas eu vou divulgar a minha receita, você não vai comprar de mim. Cara, você que se engana, não pensa assim. É o contrário. A pessoa, às vezes, ela quer ela quer acertar no ponto do brigadeiro aleatório, é um momento que ela vai fazer aquilo. Ela não trabalha com isso. Você acha que ela vai começar a vender o brigadeiro? Ela vai pegar a sua ideia e vender o brigadeiro? Acho difícil, tá? Pode acontecer. Acontece entre 1000. Pode acontecer. Só que o inverso, quando você traz um conteúdo de valor para aquela pessoa, cara, ela me ensinou a fazer o ponto do brigadeiro. Posso te falar? Eu não sei fazer ponto de brigadeiro. Isso para mim seria conteúdo de valor. Para mim, Simone, eu não sei fazer. Então, pensa em algumas coisas da sua área, o que envolve, que tem gente que não sabe, entendeu? Dicas, eu tenho feito algumas no story só. Então, começa a pensar nisso aí que eu te falei. Os tipos do granulado. Essa é mais uma ideia aí para você. Às vezes a pessoa acha que só tem aquele granulado risquinho. Aí você coloca várias imagens, quais são os tipos de cobertura aí. Pronto, cobertura, que fica até mais conteúdo ainda. Quais são os tipos de cobertura? Cobertura que eu falo é a bolinha, né? O amendoim, a paçoca. Quais são os tipos de cobertura? Receitas de cobertura. Como é que faz para fazer aquela bolinha? Às vezes não é o seu nicho, você não vende isso, mas você traz essa dica. Quem sabe aí
é um conteúdo legal que a pessoa vai se interessar. Então, começa a pensar assim. Por mais que pode parecer que a sua área, né, de confeitaria, de bolo, de docinho, não tenha conteúdo, não tenha um vasto conteúdo para entregar, mas tem sim. Se você parar para pensar assim um dia, sai para um lugar, vai tomar um ar e começa a pensar, né? Às vezes no nosso ambiente do dia a dia a gente não consegue sair da caixinha e pensar nessas dicas. Mas quando a gente sai, né, para fora ali da caixa e vai para um outro lugar, que a gente comece a entrar em contato com a dor do nosso avatar, o que ele gostaria de receber de conteúdo, o que eu poderia oferecer de conteúdo. Você vai ver que você vai anotar um monte de coisa. Começa a rabiscar esse seu caderno e depois coloca no teu planejamento de conteúdo. Tá? Entendeu? Então vamos lá. Padrão de fonte, estilo de arte, né? Acho que isso aí você sabe muito bem, né? Já que eu tô falando aí pra você. Padrão de arte, será que, né, o nosso feed, ele tem tido o mesmo padrão de fonte? A gente tem respeitado os mesmos tons, né? As cores têm sido o mesmo tom. Eu tenho... a minha logo é verde e amarelo. Aí, do nada, eu resolvo colocar um azul. Tem gente que não liga, mas assim, eu, Simone, visualmente isso fica desconexo, né? Desconexo com a minha proposta. A minha proposta é verde e amarelo. Às vezes eu coloco um rosé, porque eu já vi que na composição de cores dá para colocar, mas visualmente no feed, eu sempre tenho falado que o feed é como se fosse a nossa sala, né? As pessoas vão entrar na minha casa, a sala precisa estar arrumadinha. Precisa ter conteúdo, precisa ter um sofá legal, um painel da televisão, precisa ter um conteúdo, porém ela precisa estar criando conexão. Já os stories, não. Stories é como se fosse o teu quarto, né? Lá o banheiro, os bastidores, é aquilo que você faz no dia a dia, não precisa ser tão arrumadinho assim. Mas o feed eu acho legal ter uma conexão ali um com o outro. E uma outra coisa que eu ia falar, que é a última, é 3 coisas que eu acho super importantes, que eu tenho certeza que se você implementar, por mais que você ache que não dá, mas tente, né? Um post por dia, e aí eu tô falando de feed, mas não tem problema você começar a fazer stories, né? Esse um por dia contar os stories e você marcar o feed em outros dias. Uma live por semana, isso é o ideal, tá? Mas a gente sabe que às vezes o dia a dia, às vezes nem todo mundo acha que tem a ver eu incluir uma live no meu negócio, sendo que o seu negócio, por exemplo, é confeitaria. Bem, por que não? Eu acho que tem tudo a ver, dependendo do conteúdo que você for trazer, né? Você tem que atrair pessoas certas para o seu perfil, que queiram receber conteúdo do seu nicho. Aí que é o negócio. Você tem que pensar que tipo de conteúdo. Trazer convidado para falar de repente, trazer uma pessoa de nome, um confeiteiro de nome, né? Para falar alguma coisa relevante da área. Por que não? Pode ser. Trazer alguém para dar uma receita assim super legal. Também. Pode ser que não, tá? Mas é para pensar. Tô aqui jogando pra gente refletir, tá? E pelo menos 2 vídeos por semana. Vídeo a gente sabe que tem a porcentagem de 85% de abertura, em vez da imagem, né? Nem se fala, e bem menos do que isso. Então, comece, né, a criar vídeos. Não vai ser perfeito, mas não tem problema nenhum, né? Na sexta-feira, a gente vai fazer a live 18 horas. As ferramentas iniciais para gravar um vídeo, você vai ver que é o básico do básico, não precisa de quase nada. Então, às vezes o que limita é o que eu falei na live anterior, né? É o medo, é o receio do que o outro vai pensar, de como eu vou me comportar. E você acaba se paralisando quando você vê passar meses e você não saiu dali da tua zona de conforto e não gravou o vídeo, tá? Então, eram essas coisas que eu queria deixar aí pra você que não entrou na live, mas de repente vai ver no IGTV. Isso tem acontecido muito. Tem algumas pessoas que têm falado que esse horário é um horário que fica complicado, um horário de almoço,
Porém, tem pessoa que prefere esse horário, então fica meio, né, delicado, complicado a gente ajustar aí. Mas eu vou te falar agora, Tiffany, na agenda, né, uma jornada do crescimento que eu vou fazer agora a partir dessa semana. Serão 12 lives, né, gratuitas, 12 lives na segunda, quarta e sexta. Segunda sempre vai ser a live mentoria, que é 12h05. Quarta, eu vou fazer a experiência de fazer 8 horas da manhã, para de repente tentar atingir o público que não pode nesse horário. E sexta vai ser às 18 horas. Então, jornada do crescimento. Se você quer crescer, se você quer aumentar aí as suas vendas, se você quer alcançar novos seguidores de qualidade, trazendo conteúdo de valor, preste atenção no que eu vou falar agora. Vou mostrar aqui. Vou falar aqui para vocês quais serão as lives, tá? Da jornada do crescimento. Sexta-feira agora vai ser às 18 horas, ferramentas básicas para começar a gravar vídeos. Então vai ser essa sexta-feira. Aí segunda, dia 8, a live mentoria, tá? Dia 9, 8 horas, criando uma legenda que vende, quarta-feira. Sexta-feira, dia 11, 18 horas, prendendo a atenção do seu público usando esses gatilhos. Quais gatilhos? Eu vou falar na live. Aí dia 14, live mentoria 12h05. 16, 8 horas, hábitos de um empreendedor de sucesso, né? Se você é um empreendedor, você precisa estar nessa live. 18 de setembro, às 18 horas, mês, chegou a hora de formalizar sua empresa. Tô pensando em trazer aí a Dani, que é uma contadora, é a minha contadora, que fez todo o meu processo há anos atrás. Ela deve trazer algum conteúdo aí. Só porque sexta eu tenho aula. Tá vendo? Tem muita gente que acontece isso, não tá aqui e acaba assistindo depois. Que pena. Porque às vezes você assistir a live ao vivo é melhor, né? Porque tem que ter a interação. Acho que isso é o bacana da live. Aí dia 21, live mentoria. Dia 23, 8 horas, organizando as finanças da minha empresa. Tô pensando em trazer um convidado também. Dia 25, 18 horas, medos que te impedem a crescer no seu negócio. Dia 28, que é a penúltima live, aí eu vou trazer a mentoria de conteúdo, 10 de conteúdos para feed versus stories. Não vou trazer ninguém para mentorar e vou trazer esse conteúdo aí. E dia 30, planejando seu post da maneira correta. Eu vou mostrar exatamente o meu Trello, como é que funciona, eu vou virar a câmera para vocês verem. Essa vai ser a última live de setembro, que vai ser dia 30, tá? Então, essas serão as lives. Me ajuda a divulgar aí, Tiffany, as lives, me ajuda a divulgar o conteúdo e a gente vai trocando, tá bom? Dá um joinha aí pra mim se você gostou. Se você quiser, eu copio aí todo o conteúdo e mando aí pro seu WhatsApp, tá? Se você, de repente, eu falei de uma forma rápida, né? A parte inicial, tá? Então vai ser o mês todo, vai ser o mês todo de live, tá? 3 vezes na semana. Eu vou começar na outra, como essa semana vai ser um pouco conturbado, eu vou fazer na sexta-feira, é a próxima live. Aí na semana que vem já fica segunda, quarta e sexta de live da Jornada do Crescimento, tá bom? Segunda, 12h05, quarta, 8 horas da manhã e sexta, às 18 horas. Beleza? Um beijão aí pra você, Tiffany. Vou copiar aqui o conteúdo e mandar aí pro seu privado no WhatsApp, tá bom? E você aí que viu, que assistiu depois do IGTV, né? Um grande beijo pra você. Fica com Deus e até a sexta-feira. Beijo!